Olá, sejam todos bem-vindos ao Instituto do Direito Administrativo do Estado de Mato Grosso do Sul, o IDAMES. Eu sou Eduardo dos Santos Dionísio, sou professor e advogado e diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar sobre a Lei 13.019 de 2014, conhecida também como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e também como Lei de Fomento e Colaboração. Pois bem, essa lei, ela estabeleceu normas gerais sobre as parcerias firmadas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. É importante frisar que antes da chegada da Lei 13.019, as parcerias firmadas com a administração e as organizações da sociedade civil, as entidades sem fins lucrativos, ocorria por intermédio de um convênio ou de algum instrumento congênere. Com a chegada da lei, mudou-se toda essa sistemática. Essa parceria agora, ela pode ocorrer por meio de um termo de fomento, um termo de colaboração ou um acordo de cooperação. Vamos, portanto, entender quais são essas três espécies de parcerias. O termo de colaboração, ele vai sempre ocorrer quando a administração pública convida as entidades, mediante um chamamento público, para firmar uma parceria para desenvolver determinada política pública em que ela tenha sido a idealizadora, ou seja, parametrizada pela administração pública. Nesse caso, ocorre a transferência de recursos financeiros. Por sua vez, o termo de fomento ele vai sempre ocorrer quando a iniciativa da política pública for da organização da sociedade civil, ou seja, da entidade. A administração pública entra como parceira, aprovando um plano de trabalho apresentado pela entidade, repassando os recursos financeiros necessários para a execução daquela determinada política pública na forma de um projeto ou de uma atividade. Pois bem, o que é importante também saber? A lei trouxe alguns requisitos básicos, e esses são exigíveis pela administração pública, do que é uma organização da sociedade civil. Tá? A organização da sociedade civil ela é caracterizada como sendo aquelas entidades sem fins lucrativos, ou seja, que não têm o lucro como objetivo, mas que necessariamente tenha que desenvolver uma atividade de finalidade pública. Isso pode ocorrer nas áreas de educação, saúde, assistência social, na área da cultura, tá? E, portanto, é necessário que essas entidades preencham todos esses requisitos. Regra geral, para se firmar uma parceria com a administração pública, é obrigatório que se realize um chamamento público, oportunizando a todas as entidades interessadas a concorrerem para a execução de determinado objeto. Mas existem as exceções, evidentemente. Quais são elas? São aquelas previstas nos artigos 29, 30 e 31 da Lei 13.019 de 2014. Ou seja, não se aplica o chamamento nos casos em que a destinação dos recursos ocorra por meio de emendas parlamentares, por meio de dispensa ou de inexigibilidade do chamamento público. Meio que uma analogia feita com a lei de licitações, no que diz respeito à dispensa e à inexigibilidade. Tá? Pois bem, embora haja essas hipóteses de exceção da lei, da não realização do chamamento público, a organização que formalizar uma parceria com a administração, ela está sujeita a todos os critérios estabelecidos pela lei. Ou seja, apresentação de um plano de trabalho, alcance das metas, cumprimento de metas e alcance de resultados, prestação de contas. Uma importante novidade trazida pela Lei 13.019 é quanto à prestação de contas dos recursos transferidos numa parceria. Ou seja, nos convênios antigos se exigia uma prestação de contas eminentemente financeira. Receita, despesa, apresentação de recibos e notas fiscais prestava conta. Não, agora a nova lei ela diz o seguinte: haverá de ter o cumprimento das metas do plano de trabalho
e os resultados devem ser alcançados. Porque mesmo que a prestação de contas financeira esteja perfeita, não cumpriu meta e não alcançou resultados, essa prestação de contas pode ser considerada irregular. Portanto, a Lei 13.019 trouxe uma nova sistemática para as parcerias realizadas entre a administração pública e organizações da sociedade civil. É importante que tanto a administração quanto as entidades estejam atentas aos termos da lei, porque os órgãos de controle haverão de exigir o seu fiel cumprimento.